Amados em Cristo, que a paz do Senhor esteja com vocês neste momento sagrado. Hoje, Deus preparou algo especial para você que decidiu apartar este tempo para a oração. Como está escrito em Salmos capítulo 121 versículos 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Neste exato momento, você está se posicionando diante do trono da graça, e isso não é coincidência. O próprio Espírito Santo tocou seu coração para estar aqui. Segundo Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado para receber uma palavra especial hoje. Como declara Isaías capítulo 55 versículos 10 e 11, porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que será declarada sobre sua vida hoje não voltará vazia. Jeremias capítulo 1 versículo 12 nos assegura: Então me disse o Senhor, bem viste, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está velando sobre cada promessa que será ativada em sua vida através desta oração. Conforme Salmos capítulo 103 versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Este é o momento de reconhecer a grandeza do nosso Deus e clamar por seu perdão. O salmista nos ensina em Salmos capítulo 51 versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Senhor, criamos em ti um coração puro, renovamos nossa mente e espírito para receber tudo o que tens preparado. Como Jesus ensinou em João capítulo 15 versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Estamos posicionados em tua presença, prontos para receber as bênçãos desta semana. Pai Celestial, começamos esta oração exaltando teu santo nome, pois como está escrito em Salmos capítulo 8 versículo 1, Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu és o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, conforme declara Salmos capítulo 146 versículo 6. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, como afirma Hebreus capítulo 13 versículo 8. Reconhecemos que diante de ti somos pecadores carentes da tua graça. Conforme Romanos capítulo 3 versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tua misericórdia é infinita, e como prometes em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, confessamos nossos pecados, nossas falhas, nossos pensamentos impuros, nossas palavras que não te glorificaram. Perdoa-nos por todas as vezes que falhamos em te honrar com nossas ações. Cleance-nos com teu precioso sangue, pois conforme 1 João capítulo 1 versículo 7, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que teu perdão nos alcance agora mesmo, restaurando nossa comunhão contigo. Como o salmista clamou em Salmos capítulo 103 versículo 12, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Afasta de nós toda a culpa, toda a condenação, todo o peso do passado. Em Isaías capítulo 1 versículo 18 tu prometes: Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Agora nos revestimos de tua justiça, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Senhor Jesus, agora nos revestimos da armadura completa de Deus, conforme tua palavra em Efésios capítulo 6 versículos 10 a 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade, conforme Efésios capítulo 6 versículo 12. Por isso, tomamos toda a armadura de Deus. Cingimos nossos lombos com a verdade, pois tu és a verdade, conforme João capítulo 14 versículo 6. Vestimos a couraça da justiça, sabendo que fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz, levando sempre a mensagem de esperança. Tomamos o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação, protegendo nossa mente com a certeza de que somos salvos pela graça. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6 versículos 13 a 17. Senhor, selamos nossa vida com o teu precioso sangue. Cobrimos nosso lar, nossa família, nossas finanças, nossa saúde, nosso trabalho com a proteção que vem do teu sangue derramado na cruz. Como está escrito em Salmos capítulo 91 versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Descansamos em tua proteção divina. Versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tu és nosso refúgio seguro em todo tempo de tribulação. Segundo o versículo 3, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Livra-nos de toda a armadilha do inimigo, de toda peste espiritual que queira nos atacar. Versículo 4 declara, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Estamos cobertos pelas tuas asas, protegidos pela tua verdade que é nosso escudo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme Isaías capítulo 54 versículo 17, porque o Senhor é nosso defensor. Pai de amor, estendemos tua proteção sobre todos aqueles que amamos. Cobrimos com o sangue de Jesus nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos amigos queridos. Como Jó orava por seus filhos conforme Jó capítulo 1 versículo 5, nós também intercedemos pelos nossos. Declaramos sobre eles as promessas de Salmos capítulo 121 versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que o Senhor os guarde de todo mal físico, emocional e espiritual. Versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarda seus caminhos, Senhor, em casa e fora de casa, de dia e de noite. Colocamos sobre eles o manto da proteção divina conforme Salmos capítulo 17 versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Eles são a menina dos teus olhos, Senhor. Protege-os de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas, de influências malignas. Que anjos do Senhor acampem ao redor deles, conforme Salmos capítulo 34 versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra. Enviamos anjos para escoltar nossos familiares em todos os seus caminhos. Segundo Salmos capítulo 91 versículos 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Que os anjos os sustentem e os livrem de todo tropeço. Declaramos que nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhuma palavra negativa lançada contra nossa família terá efeito, pois como está escrito em Números capítulo 23 versículo 23, porque contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Somos a descendência de Abraão pela fé, e sobre nós está a bênção abraâmica. Que o favor do Senhor repouse sobre nossa família como um escudo, conforme Salmos capítulo 5 versículo 12, porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, como com um escudo cercarás de benevolência. Cerque nossa família com teu favor divino, abrindo portas que ninguém pode fechar, conforme Apocalipse capítulo 3 versículo 8. Senhor Todo-Poderoso, chegamos agora ao coração desta oração, reconhecendo que tu és o Deus que abençoa. Como prometeste a Abraão em Gênesis capítulo 12 versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós somos descendência espiritual de Abraão, e tuas promessas se estendem a nós. Conforme Gálatas capítulo 3 versículo 29, e, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.
Somos herdeiros das promessas feitas aos patriarcas. Declaramos que quem ouvir esta oração hoje será abençoado nesta semana, porque tu és fiel para cumprir tua palavra. Como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. Cada palavra que tu falas se cumpre perfeitamente. Por isso, profetizamos bênção sobre cada pessoa que está orando conosco neste momento. Que a bênção sacerdotal de Números capítulo 6 versículos 24 a 26 se cumpra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada ouvinte desta oração, derramando misericórdia, favor e paz sobrenatural. Declaramos que esta semana será diferente para quem creu e recebeu esta palavra. Como prometes em Deuteronômio capítulo 28 versículos 1 e 2, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos te alcançarão nesta semana. Não precisarás correr atrás delas, elas virão ao teu encontro. Serás abençoado na cidade e no campo, conforme versículo 3. Teus filhos serão abençoados, teu trabalho será abençoado, tuas finanças serão abençoadas, conforme versículo 4. Serás próspero em tudo quanto puseres as mãos, conforme versículo 8. Deus de abundância, declaramos que nesta semana portas se abrirão para aqueles que ouvirem esta oração. Como tu prometeste em Isaías capítulo 22 versículo 22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Tu tens as chaves de todas as oportunidades, e nesta semana abrir as portas que ninguém poderá fechar. Portas de emprego para quem está desempregado, portas de negócios para quem está empreendendo, portas de relacionamentos saudáveis para quem está sozinho, portas de cura para quem está doente, portas de reconciliação para quem está em conflito. Conforme Apocalipse capítulo 3 versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Esta é uma semana de portas abertas. Declaramos também que os recursos necessários aparecerão. Como está escrito em Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Toda necessidade financeira será suprida nesta semana. Dinheiro inesperado chegará, pagamentos em atraso serão quitados, novos contratos serão assinados, vendas acontecerão, investimentos renderão, porque tu és Jeová Jire, o Deus que provê. Quando Abraão estava no monte Moriá, tu proveste o cordeiro, e por isso aquele lugar foi chamado Jeová Jire, conforme Gênesis capítulo 22 versículo 14. Tu continues sendo o mesmo Deus provedor. Declaramos que esta semana haverá provisão sobrenatural para cada pessoa que crer. Como fizeste com a viúva de Sarepta, cujo azeite e farinha não se acabaram durante a fome, conforme 1 Reis capítulo 17, tu farás milagres de multiplicação. A comida se multiplicará, o dinheiro se multiplicará, as oportunidades se multiplicarão. O que está pouco se tornará muito, o que está vazio será enchido, o que está quebrado será restaurado. Tua palavra em Joel capítulo 2 versículo 25 promete, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Esta é uma semana de restituição. O que foi roubado, perdido ou destruído será restaurado multiplicadamente. Senhor da cura e da saúde, estendemos tuas mãos sobre todos que necessitam de cura física nesta semana. Tu és o mesmo Jesus que curou os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos, os leprosos. Como está escrito em Hebreus capítulo 13 versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Se tu curavas ontem, também curas hoje. Tua palavra em Êxodo capítulo 15 versículo 26 declara, eu sou o Senhor que te sara. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Declaramos cura para todos os sistemas do corpo. Cura para o sistema cardiovascular, coração funcionando perfeitamente, pressão arterial normalizada, circulação sanguínea restaurada. Cura para o sistema respiratório, pulmões limpos e saudáveis, respiração normalizada, capacidade pulmonar restaurada.
Cura para o sistema digestivo, estômago, intestinos, fígado, vesícula funcionando perfeitamente. Cura para o sistema nervoso, cérebro, medula espinhal, nervos funcionando normalmente. Cura para o sistema endócrino, hormônios equilibrados, diabetes controlada, tireoide normalizada. Cura para o sistema imunológico, defesas do corpo fortalecidas, resistência aumentada. Conforme Salmos capítulo 103 versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas as enfermidades serão saradas nesta semana. Câncer sairá, tumores se dissolverão, infecções serão eliminadas, dores desaparecerão, inflamações se acalmarão. Pelos teus açoites fomos sarados, conforme Isaías capítulo 53 versículo 5. Na cruz, tu carregaste nossas enfermidades e dores, conforme Mateus capítulo 8 versículo 17. Por isso, declaramos que toda doença deve sair agora mesmo em nome de Jesus. Que sinais sobrenaturais se manifestem nos exames médicos desta semana. Resultados que estavam alterados se normalizarão, diagnósticos sombrios serão revertidos, prognósticos negativos serão anulados. Os médicos ficarão admirados com a recuperação milagrosa. Como estava escrito sobre Jesus em Lucas capítulo 4 versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Tu curas também os quebrantados de coração, as feridas emocionais, as depressões, as ansiedades. Príncipe da Paz, declaramos cura emocional e mental para todos que estão ouvindo esta oração. Tu vieste para curar os quebrantados do coração e libertar os cativos, conforme Lucas capítulo 4 versículo 18. Nesta semana, corações feridos serão restaurados, mentes atormentadas encontrarão paz, emoções descontroladas serão equilibradas. Conforme Isaías capítulo 61 versículo 3, tu dás óleo de gozo pelos que andam tristes, vestiduras de louvor pelo espírito angustiado. O espírito angustiado será trocado por louvor nesta semana. A tristeza dará lugar ao gozo, o desespero será substituído pela esperança, o medo será vencido pela fé. Como prometeste em João capítulo 14 versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tua paz sobrenatural encherá os corações nesta semana. Ansiedade e pânico não terão mais lugar. Insônia será quebrada, pesadelos cessarão, tormentos mentais serão silenciados. Conforme Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz que excede todo o entendimento tomará conta da mente de cada pessoa nesta semana. Declaramos libertação de vícios e dependências. Alcoolismo será quebrado, vício em droga será destruído, dependência de medicamento será superada, vícios comportamentais serão vencidos. Como prometeste em João capítulo 8 versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeira liberdade será experimentada nesta semana. Relacionamentos feridos serão restaurados. Casamentos em crise encontrarão nova esperança, pais e filhos se reconciliarão, amizades perdidas serão reencontradas, famílias divididas se unirão novamente. O amor voltará a reinar nos lares. Conforme 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Este amor verdadeiro será derramado nos relacionamentos nesta semana. Senhor dos Exércitos, declaramos que nesta semana haverá vitória espiritual para todos os que crerem. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre triunfamos em Cristo Jesus. Toda batalha espiritual será vencida nesta semana. Ataques do inimigo serão repelidos, fortalezas espirituais serão derrubadas, maldições geracionais serão quebradas. Conforme 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Toda fortaleza mental será destruída nesta semana. Pensamentos negativos serão substituídos pelos pensamentos de Deus. Conforme Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus prevalecerão sobre os pensamentos humanos nesta semana. Declaramos quebra de maldições familiares. Padrões de pobreza, doença, divórcio, vícios, morte prematura que passaram de geração em geração são quebrados agora em nome de Jesus. Conforme Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fomos resgatados de toda maldição. Agora as bênçãos de Abraão operam em nossa linhagem familiar. Declaramos que sonhos proféticos e revelações divinas virão nesta semana. Como prometeu Joel capítulo 2 versículo 28, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Deus falará através de sonhos, visões e revelações, dando direção clara para as decisões importantes da vida. Deus de sabedoria, declaramos que nesta semana haverá clareza e direção divina para todos os que buscam orientação. Como prometeste em Tiago capítulo 1 versículo 5, e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria será dada liberalmente nesta semana. Decisões importantes serão tomadas com clareza divina. Caminhos se abrirão, direções ficarão claras, estratégias serão reveladas. Conforme Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. As veredas serão endireitadas nesta semana. Obstáculos serão removidos, complicações serão simplificadas, confusões serão esclarecidas. Declaramos favor divino em todas as áreas da vida. Favor no trabalho, promoções virão, aumentos salariais serão concedidos, reconhecimento profissional será dado. Favor nos negócios, clientes aparecerão, contratos serão fechados, parcerias vantajosas serão estabelecidas. Favor nas relações, pessoas importantes abrirão portas, influenciadores darão apoio, autoridades concederão permissões. Conforme Salmos capítulo 5 versículo 12, porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, como com um escudo cercarás de benevolência. O favor de Deus é como um escudo que nos cerca. Declaramos que nesta semana cada pessoa experimentará este favor de forma palpável. Pessoas dirão sim quando normalmente diriam não, documentos serão aprovados rapidamente, processos burocráticos serão agilizados, filas serão abreviadas, esperas serão encurtadas. O favor sobrenatural se manifestará em situações práticas do dia a dia. Conforme Ester capítulo 2 versículo 17, e o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele mais graça e benevolência do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça. Como Ester encontrou favor diante do rei, cada pessoa encontrará favor diante das autoridades desta semana. Chefes, supervisores, gerentes, diretores olharão com bons olhos para quem crer nesta palavra. Novos contratos de trabalho serão oferecidos, propostas melhores aparecerão. Jeová Jire, nosso provedor, declaramos que nesta semana haverá abundância financeira para todos os que confiarem em tuas promessas. Como está escrito em Malaquias capítulo 3 versículos 10 e 11, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos corrompa o fruto da terra. As janelas do céu se abrirão nesta semana para os dizimistas fiéis. Bênção sem medida será derramada. O devorador será repreendido, os frutos do trabalho serão protegidos. Dinheiro que foi roubado,
perdido ou mal investido será restituído. Conforme Joel capítulo 2 versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, e o pulgão, e a locusta, e o piolho, o meu grande exército que enviei contra vós. Esta é uma semana de restituição financeira. Débitos antigos serão quitados, empréstimos serão aprovados, financiamentos sairão, vendas acontecerão. Conforme Deuteronômio capítulo 8 versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais. Deus te dará força para adquirir riquezas nesta semana. Ideias criativas surgirão, oportunidades de negócio aparecerão, investimentos renderão lucro. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 11 versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tudo o que foi semeado no passado começará a dar fruto nesta semana. Sementes esquecidas brotarão, investimentos parados se moverão, projetos engavetados serão retomados. Declaramos multiplicação sobrenatural conforme Marcos capítulo 4 versículos 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Tuas sementes frutificarão naturalmente nesta semana. O que está em processo de crescimento chegará à maturidade. Contratos serão assinados, sociedades serão formalizadas, parcerias se concretizarão. Conforme 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10. E aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Tua sementeira será multiplicada nesta semana. Cada real investido em teu reino retornará multiplicado. Cada ato de generosidade será recompensado abundantemente. Como Jesus prometeu em Lucas capítulo 6 versículo 38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando será a porção desta semana para os generosos. Senhor dos milagres, declaramos que nesta semana milagres extraordinários acontecerão na vida de quem crer. Tu és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, conforme Êxodo capítulo 14. Tu és o mesmo que fez o machado de ferro flutuar na água, conforme 2 Reis capítulo 6. Tu és o mesmo que multiplicou os pães e peixes para alimentar milhares, conforme Mateus capítulo 14. Teu poder não diminuiu, tua capacidade de fazer milagres permanece a mesma. Como está escrito em Malaquias capítulo 3 versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Tu não mudas, e por isso teus milagres continuam acontecendo. Declaramos que situações impossíveis se tornarão possíveis nesta semana. Casos sem solução encontrarão resposta, portas fechadas se abrirão, obstáculos intransponíveis serão removidos. Conforme Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para ti, Senhor. Relacionamentos quebrados há anos serão restaurados nesta semana. Pais e filhos que não se falam há muito tempo se reconciliarão. Casamentos à beira do divórcio encontrarão nova paixão. Amizades perdidas serão reencontradas. O amor voltará a reinar onde havia ódio, a paz chegará onde havia guerra, a alegria brotará onde havia tristeza. Declaramos milagres criativos na área da saúde. Órgãos que não funcionam bem serão regenerados, tecidos danificados serão restaurados, células mortas serão ressuscitadas. Cabelos voltarão a crescer onde havia calvície, visão será restaurada aos cegos, audição retornará aos surdos, movimento será devolvido aos paralisados. Como fez com Naamã quando foi curado da lepra conforme 2 Reis capítulo 5 versículo 14, tua carne ficará como a carne de uma criança pequena nesta semana para quem precisar de cura. Declaramos milagres financeiros para quem está em dificuldades. Dívidas serão quitadas sobrenaturalmente, dinheiro aparecerá de fontes inesperadas, heranças serão recebidas, processos judiciais serão ganhos, seguros serão liberados, prêmios serão conquistados. Como fizeste com a viúva pobre que tinha apenas uma botija de azeite conforme 2 Reis capítulo 4, tu multiplicarás o pouco que há em muito nesta semana. Deus de promessas, declaramos que nesta semana promessas antigas serão cumpridas na vida de quem perseverou na fé. Como está escrito em Hebreus capítulo 10 versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Sonhos que pareciam esquecidos voltarão à tona, projetos que estavam parados ganharão novo impulso, chamados que pareciam ter sido cancelados serão reativados. Conforme Isaías capítulo 55 versículo 11, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Tua palavra não volta vazia, e todas as palavras proféticas ditas sobre a vida de cada pessoa se cumprirão nesta semana. Declaramos que relacionamentos amorosos abençoados começarão nesta semana para quem está em busca do cônjuge ideal. Como providenciaste Rebeca para Isaque conforme Gênesis capítulo 24, tu levarás pessoas certas ao caminho de quem espera em ti. Encontros divinos acontecerão, apresentações estratégicas serão feitas, corações se conectarão no amor verdadeiro. Para quem já é casado, declaramos renovação do amor conjugal. A paixão do primeiro amor voltará, a cumplicidade será fortalecida, a intimidade será restaurada. Conforme Cantares capítulo 2 versículo 10, o meu amado fala, e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O romance voltará aos casamentos nesta semana. Declaramos que vocações e ministérios serão confirmados nesta semana. Quem tem chamado para o pastorado receberá confirmação, quem tem chamado para missões verá portas se abrirem, quem tem chamado para ensinar receberá oportunidades, quem tem chamado para cantar será descoberto. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Tua vocação divina será esclarecida e confirmada nesta semana. Oportunidades de servir no reino aparecerão, convites para ministrar serão feitos, talentos espirituais serão reconhecidos. O que Deus colocou em teu coração para fazer pelo seu reino ganhará forma e direção clara nesta semana. Portas ministeriais que estavam fechadas se abrirão, recursos para a obra aparecerão, parceiros de ministério surgirão. Rei dos Reis, declaramos que nesta semana haverá vitória sobre todo tipo de opressão e injustiça. Tu és o Deus da justiça, e como está escrito em Salmos capítulo 103 versículo 6, o Senhor executa justiça e juízo para todos os oprimidos. Justiça será feita para todos os oprimidos nesta semana. Processos judiciais pendentes terão decisões favoráveis, causas perdidas serão ganhadas, direitos negados serão reconhecidos. Documentos perdidos aparecerão, testemunhas surgirão, evidências serão descobertas. Como libertaste Daniel da cova dos leões, conforme Daniel capítulo 6, tu livrarás cada pessoa das armadilhas dos inimigos nesta semana. Declaramos proteção divina contra toda forma de perseguição. Inimigos que tramam mal serão confundidos, planos malignos serão frustrados, armas forjadas contra os justos não prosperarão. Conforme Isaías capítulo 54 versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma ferramenta do inimigo prosperará nesta semana. Declaramos que calúnias e difamações serão desmascaradas. A verdade virá à tona, mentiras serão expostas, difamadores serão envergonhados. Como prometeste em Salmos capítulo 37 versículo 6, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Tua justiça brilhará como a luz do meio-dia nesta semana. Declaramos libertação de vícios e dependências químicas. Cadeias de alcoolismo serão quebradas, dependência de drogas será destruída, vício e medicamento será superado, compulsões alimentares serão vencidas. Como libertaste Pedro da prisão enviando um anjo conforme Atos capítulo 12, tu enviarás anjos para quebrar toda a cadeia espiritual nesta semana. Grilhões cairão, portas de prisão se abrirão, correntes se romperão. A liberdade que Jesus conquistou na cruz se manifestará plenamente. Conforme João capítulo 8 versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeira liberdade será experimentada nesta semana por todos os cativos. Santo Espírito, declaramos que nesta semana haverá derramamento especial de teus dons e manifestações sobrenaturais. Como prometeu Jesus em João capítulo 14 versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Obras maiores serão feitas através de quem crer nesta semana.
Dons espirituais se manifestarão com poder. Dom de profecia trará revelações precisas. Dom de cura operará milagres extraordinários. Dom de fé moverá montanhas. Dom de sabedoria resolverá problemas complexos. Conforme 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Cada pessoa receberá a manifestação específica do Espírito para edificação e solução de necessidades nesta semana. Declaramos que visões e sonhos proféticos serão dados abundantemente. Como prometeu em Joel capítulo 2 versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Sonhos proféticos trarão direção divina, visões mostrarão o futuro, revelações esclarecerão mistérios. Deus falará através de sonhos nesta semana, dando orientação clara para decisões importantes. Declaramos que milagres de conversão acontecerão nas famílias. Filhos rebeldes se voltarão para Deus, cônjuges incrédulos se renderão ao Senhor, parentes distantes da fé serão tocados pelo Espírito Santo. Como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco conforme Atos capítulo 9, encontros sobrenaturais transformarão vidas nesta semana. Corações endurecidos serão amolecidos, mentes fechadas serão abertas, espíritos resistentes se renderão ao amor de Deus. Declaramos unção especial sobre pastores, líderes e obreiros nesta semana. Sermões serão ungidos com poder especial, ministrações trarão curas e libertações, orações serão respondidas imediatamente. Como Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias conforme 2 Reis capítulo 2 versículo 9, uma unção dobrada será derramada sobre os servos de Deus nesta semana. Multidões serão tocadas através do ministério ungido dos escolhidos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, declaramos que nesta semana haverá manifestação da Tua glória de forma tangível na vida de cada pessoa que crer. Como fizeste no templo de Salomão quando Tua glória encheu o lugar conforme 2 Crônicas capítulo 7 versículo 1, Tua glória encherá as casas, os locais de trabalho, os ambientes onde os crentes estiverem nesta semana. Tua presença será sentida de forma sobrenatural, sinais e maravilhas acompanharão os que crerem. Conforme Marcos capítulo 16 versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Tu cooperarás com cada crente nesta semana, confirmando Tua palavra com sinais poderosos. Declaramos que estratégias divinas serão reveladas para vencer desafios aparentemente impossíveis. Como deste estratégia a Josué para conquistar Jericó conforme Josué capítulo 6, Tu revelarás táticas celestiais para derrubar muralhas que impedem o avanço nesta semana. Muros de oposição cairão, barreiras de resistência se desfarão, obstáculos aparentemente intransponíveis serão removidos com estratégias que vêm do céu. Declaramos que recursos sobrenaturais aparecerão para financiar projetos do reino. Como proveste ouro, prata e materiais preciosos para a construção do templo conforme 1 Crônicas capítulo 29, Tu proverás todos os recursos necessários para que a obra de Deus avance nesta semana. Ofertas generosas serão dadas, doações inesperadas chegará, patrocinadores aparecerão, recursos públicos serão liberados para projetos sociais cristãos. Declaramos que conexões divinas serão estabelecidas. Pessoas influentes se tornarão aliadas da obra de Deus, autoridades governamentais darão apoio a projetos cristãos, empresários abrirão portas para o Evangelho, profissionais qualificados se oferecerão para servir no reino. Como Deus tocou o coração de Ciro para financiar a reconstrução do templo conforme Esdras capítulo 1, corações serão tocados para apoiar a obra divina nesta semana. Parcerias estratégicas serão formadas, alianças ministeriais serão estabelecidas, redes de cooperação serão criadas para expandir o reino de Deus na terra. Senhor da Harvest, declaramos que nesta semana será uma semana de grande colheita espiritual. Como Jesus disse em João capítulo 4 versículo 35, não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa nesta semana. Almas serão salvas em grande número, vidas serão transformadas radicalmente, famílias inteiras se converterão ao Senhor. Declaramos que cada crente se tornará uma ferramenta poderosa de evangelização nesta semana. Oportunidades naturais de compartilhar o Evangelho surgirão, conversas se dirigirão para assuntos espirituais,
Testemunhos pessoais tocarão corações endurecidos. Como Filipe foi dirigido pelo Espírito para evangelizar o eunuco conforme Atos capítulo 8, cada crente será dirigido sobrenaturalmente para pessoas que estão prontas para receber a mensagem da salvação. Declaramos que ministérios de intercessão serão fortalecidos nesta semana. Grupos de oração receberão novo fôlego, vigílias serão convocadas, clamores coletivos se intensificarão. Como Ana perseverou em jejum e oração no templo conforme Lucas capítulo 2 versículo 37, intercessores receberão graça especial para permanecer em oração até que as respostas venham. Declaramos quebrantamento nos corações para com as almas perdidas. Compaixão pelas pessoas sem Cristo encherá os corações dos salvos, lágrimas serão derramadas pelos não convertidos, súplicas fervorosas serão feitas pelos familiares desviados. Como Jesus chorou sobre Jerusalém conforme Lucas capítulo 19 versículo 41, os crentes chorarão pelas cidades onde vivem, clamando por salvação e avivamento. Declaramos que igrejas locais receberão visitação especial do Espírito Santo nesta semana. Cultos serão marcados por manifestações sobrenaturais, pessoas serão curadas durante os louvores, pecadores se converterão espontaneamente durante as pregações. Templos pequenos ficarão lotados, novas congregações serão abertas, pontos de pregação se multiplicarão. O crescimento do reino será acelerado de forma extraordinária nesta semana em toda a região onde houver crentes orando e crendo nestas promessas. Deus fiel, declaramos que nesta semana tuas promessas se cumprirão na vida de cada pessoa que ouviu esta oração com fé. Como está escrito em Isaías capítulo 55 versículo 11, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Cada palavra declarada nesta oração prosperará e se cumprirá. Não voltará vazia, mas produzirá os frutos prometidos na vida de quem creu. Declaramos que esta não é apenas mais uma oração, mas um decreto profético que libera o poder do céu sobre a terra. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 16 versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Usamos as chaves do reino nesta oração, ligando bênçãos e desligando maldições, abrindo portas celestiais e fechando portas do inferno. Declaramos que sinais confirmadores acompanharão cada pessoa nesta semana. Pequenos milagres confirmarão que Deus ouviu esta oração, semáforos abrirão no momento certo, filas andarão mais rápido, pessoas serão mais gentis, encontros providenciais acontecerão, presentes inesperados chegarão. Como Deus confirmou sua palavra com sinais nos dias dos apóstolos conforme Atos capítulo 14 versículo 3, Ele confirmará esta palavra com sinais nesta semana. Declaramos que cada pessoa que orar conosco será um canal de bênção para outros nesta semana. Onde vocês passarem, bênçãos se espalharão, a quem vocês abençoarem será abençoado, por quem vocês orarem receberá resposta. Como Abraão foi feito bênção conforme Gênesis capítulo 12 versículo 2, cada um será instrumento de bênção nas mãos de Deus. Famílias inteiras serão beneficiadas através da fé de uma pessoa, empresas prosperarão por causa da presença de um justo, comunidades serão transformadas pelo testemunho dos salvos. Declaramos que o favor de Deus se multiplicará exponencialmente nesta semana. Cada sorriso que receberem será reflexo do favor divino, cada porta que se abrir será resultado desta oração, cada oportunidade que surgir será fruto da fé expressa neste momento. Tu és o Deus que honra a fé dos seus filhos e recompensa abundantemente os que confiam em tuas promessas. Senhor Jesus, chegamos ao final desta poderosa oração com corações cheios de gratidão e expectativa. Sabemos que tudo ficará bem porque tu tens o controle de todas as coisas. Como prometes em Romanos capítulo 8 versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperarão para o bem nesta semana porque amamos a ti e somos chamados segundo o teu propósito. Declaramos que mesmo se houver momentos de dificuldade, eles trabalharão a nosso favor, porque tu és especialista em transformar maldição em bênção, tristeza em alegria, derrota em vitória. Como José disse a seus irmãos em Gênesis capítulo 50 versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. O que o inimigo intentou para mal, Deus transformará em bem nesta semana. Declaramos paz sobrenatural sobre cada coração que ouviu esta oração.
A paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7, guardará os corações e mentes em Cristo Jesus nesta semana. Não haverá ansiedade, não haverá medo, não haverá desespero, porque a paz de Deus reinará nos corações. Mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, haverá paz interior porque Deus está no controle. Declaramos que o gozo do Senhor será a força de cada pessoa nesta semana, conforme Neemias capítulo 8 versículo 10. Não importa o que aconteça, o gozo permanecerá porque é fruto do Espírito e não depende de circunstâncias externas. Risadas voltarão aos lares que estavam tristes, sorrisos brotarão em rostos que estavam abatidos, canções de louvor ecoarão em corações que estavam silenciosos. Declaramos que a esperança será renovada nesta semana para todos os que estavam desanimados. Como está escrito em Isaías capítulo 40 versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Forças serão renovadas, energia voltará, disposição retornará, motivação será restaurada. Sonhos que pareciam mortos ressuscitarão, projetos abandonados serão retomados, visões esquecidas voltarão ao coração com força redobrada. Amados, encerramos esta oração com a certeza absoluta de que tudo ficará bem. Nosso Deus é fiel, suas promessas são seguras, seu amor nunca falha. Como declara Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã desta semana trará novas misericórdias, novas oportunidades, novas bênçãos. A fidelidade de Deus é grande e se renovará a cada dia. Não temam o futuro, porque Deus já foi adiante e preparou o caminho. Conforme Isaías capítulo 45 versículo 2, diante de ti irei, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus irá adiante de vocês nesta semana, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Todo obstáculo será removido do caminho. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu fé crescendo enquanto orava conosco, por favor, deixe seu like neste vídeo. Seu like é mais que um simples clique, é um ato de fé que declara: eu creio que Deus vai cumprir estas promessas em minha vida nesta semana. É também uma forma de você abençoar outras pessoas, porque quando você curte este vídeo, está ajudando o algoritmo a levar esta mensagem de fé para mais pessoas que precisam de esperança, de oração, de uma palavra profética que transforme suas vidas. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ser abençoado. Envie para aquela pessoa que está passando por dificuldades, para quem está precisando de um milagre, para quem perdeu a esperança. Ao compartilhar esta oração, você se torna instrumento de Deus para levar bênção à vida de outros. Como está escrito em Provérbios capítulo 11 versículo 25, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando você abençoa outros compartilhando esta mensagem, você mesmo é abençoado ainda mais. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde nesta semana. Que seu rosto resplandeça sobre você e sua paz te acompanhe todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.